Oi, bora falar das metas de leitura para 2021? Meu nome é Maísa e resolvi fazer uma lista das leituras que eu quero fazer em 2021. Normalmente eu vou adicionando os livros às minhas metas de leitura ao longo do ano. E dessa vez resolvi fazer diferente. Resolvi escolher ao menos 12 livros que eu quero me comprometer a ler. Antes de começar a mostrar esses livros, aproveito para pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho de notificação, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado de que chegou novidade no canal. Bora lá? O primeiro livro que eu escolhi para essa lista, acredito que seja uma das leituras de muitas listas para 2021 em função do filme. O filme de Duna estava programado para esse ano, mas por conta de toda a pandemia ele foi adiado e provavelmente vai estrear em outubro de 2021. Isso quer dizer que a gente tem tempo suficiente para fazer a leitura. A Duna atualmente conta com 5 livros publicados nessa nova edição da Aleph aqui no Brasil. Tem um 6º livro, mas eu pretendo ler ao menos a trilogia, os 3 primeiros, a começar por Duna. Coloquei essa leitura mais ou menos para o mês de agosto, mas eu ainda não defini ao certo a ordem dessas minhas leituras e deixei para o 2º semestre. Então Duna é um dos livros que eu pretendo ler em 2021. Outra leitura que eu quero fazer no ano que vem, na verdade é da duologia, porque saiu a continuação de Um Estranho Sonhador, A Musa dos Pesadelos, e agora é possível então finalizar. Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, publicado pelo Universo dos Livros, é uma fantasia muito elogiada. Já conheço a escrita da autora por conta de Feita de Fumaça e Osso. Vi muitas críticas positivas, elogiando toda a narrativa, a premissa da história, e estou bastante ansiosa. Então não só um, mas aqui serão 2 livros que eu já deixei na minha lista de leitura para 2021. Eu já comentei algumas vezes nos vídeos do canal que eu sou uma leitora de Agatha Christie há bastante tempo, desde a minha adolescência, que eu me lembro de estar envolvida com A Rainha do Crime. E esse mês de dezembro eu li o dicionário Agatha Christie de Venenos, publicado pela Dark Side, e eu retomei o antigo desejo de revisitar as histórias da Agatha Christie. Eu resolvi fazer como grande parte das pessoas tem feito nos últimos tempos, que é tentar fazer a leitura pela ordem de publicação. Fiz então a leitura de dicionário Agatha Christie de Venenos. É uma resenha que vocês vão encontrar no blog Coisas de Mineira em breve. Por conta disso, escolhi a primeira leitura, que é o primeiro livro, que é O Misterioso Caso de Styles. Vou ler por essa edição, que é da Alt, antiga Globo Alt, e estou bastante animada. Quero fazer a leitura de pelo menos os 6 primeiros livros da Agatha. Então a cada 2 meses eu pretendo ler um dos livros dela, de preferência em ordem de publicação. Outra leitura que eu quero deixar para 2021 é O Ceifador, publicado pela Seguinte, do Neil Shusterman. É uma trilogia, o 3º livro acabou de ser publicado, O Timbre, então agora já tenho os 3 livros em mãos e vai ser fácil. Então, de novo, mais uma leitura, que na verdade serão 3, O Ceifador, A Nuvem e O Timbre. Quero deixar essas leituras para 2021 e pretendo fazer na sequência. É uma distopia, um gênero que eu gosto muito de ler, li pouco esse ano, mas quero ler a trilogia do Ceifador em 2021. Outra história que eu não quero deixar passar de 2021 é A Quinta Estação. De novo, é um livro que eu escolhi, mas é uma trilogia. A trilogia já está toda publicada. É um livro que já recebeu diversas premiações, inclusive o Hugo Awards. É uma ficção científica de uma autora bastante elogiada, da N.K. Jemisin, publicado pela Morro Branco. A trilogia já está toda completa e então não tenho desculpas para adiar a leitura dessa história também. Saindo de uma ficção científica, caindo num romance histórico, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Essa é a minha publicação da Martin Claret, que é uma edição que ficou belíssima, né? É uma história que todo fã de romance histórico ou de romance de época precisa conhecer. Li há muito tempo e queria retomar com carinho agora, com uma outra visão, essa história. Então também quero deixar Orgulho e Preconceito como uma das leituras de 2021. Agora, em novembro, dezembro, eu li o primeiro livro do Stephen King, que é Novembro de 63. Não sou fã de histórias de terror,
Então comecei com o livro de ficção científica dele, gostei demais da escrita, é interessante que as pessoas dizem que ele é muito prolixo. Bom, ele me encantou, não me senti angustiada em nenhum momento porque achava que o autor estava escrevendo demais, ao menos em novembro de 63. Foi meu primeiro contato, gostei muito. E como eu tenho alguns dos livros da Biblioteca King, resolvi tentar ler alguns desses livros. Da Biblioteca King, alguns deles são de terror. E também pretendia ler em ordem de publicação, então o primeiro livro seria O Iluminado. Vou deixar para um momento seguinte e partir para o livro que é A Incendiária. É um livro de ficção científica também. Ele foge, então, até onde eu entendo, ele foge dessa pegada de horror do King. Bom, não é um livro tão grande assim, tem menos de 500 páginas, acho que vai ser uma boa segunda leitura do autor. Quero retomar a leitura de Outlander. Essa é uma publicação da editora Arqueiro, da Diana Gabaldon. Eu li o primeiro livro em 2018, gostei muito. Na sequência eu vi a série. O primeiro livro, ele tem algumas cenas ao final bem fortes e talvez isso tenha me afastado um pouquinho de continuar a história. Não que tenha me chocado, mas é porque elas foram fortes mesmo. Mas eu pretendo ler ao menos um dos livros de Outlander daqui pra frente. Então todo ano, pelo menos um desses calhamaços. É um pequeno livro de mais de 800 páginas, mas eu vou deixar a Libélula no âmbar para 2021 também. Aí eu volto para a ficção científica, Recursão, do Blake Crouch, publicado pela Intrínseca. Eu li esse ano Matéria Escura e eu estava esperando ler Matéria Escura para pegar Recursão. Quem já leu as duas obras diz que Matéria Escura é melhor que Recursão. Mas eu gostei, achei o final talvez um pouco fácil demais, enfim, estou bastante curiosa, é um livro que eu recebi na caixa do Intrínseco já faz um tempo e não tinha lido ainda, então ele vai ficar com certeza para 2021. Mais uma releitura, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Essa é uma edição da Martine Claret, é uma história que todo mundo elogia muito, né? Que todo mundo odeia os personagens, mas todo mundo ama a escrita de uma das irmãs Brontë. E eu pretendo retomar porque a edição que eu li era uma edição, parecia que adaptada, não me agradou muito, já faz muito tempo também. Acho que todo mundo que leu Crepúsculo na sequência pegou O Morro dos Ventos Uivantes para ler. E então eu quero retomar agora com uma outra edição e espero me apaixonar de novo por esses personagens. É aquela paixão que a gente... aqueles personagens que a gente ama odiar ou odeia amar, mas pretendo retomar em 2021. Penúltimo livro, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, publicado pela Aleph também. É uma edição que está muito bonita. Eu não li nenhuma história ainda da Ursula Le Guin, tenho muita curiosidade, é um livro muito elogiado. Esse especificamente veio num box, o outro livro é Os Despossuídos, mas eu pretendo ler ao menos esse daqui, não sei se vou conseguir ler os dois. Acredito que eles não façam parte da mesma história, né? Não é uma duologia, mas é uma edição que tá muito bonita. É um livro que parece ser mais simples de ler, ele tem menos de 300 páginas e quero conhecer então para possivelmente me apaixonar também pela escrita da autora. E por último, para alguém que fica falando eventualmente que tem medo de calhamaço, mas sempre tem um calhamaço nas mãos, quero ler O Conde de Monte Cristo. Eu sempre me deparo com ela, né? Fico com aquela vontade de ler, de conhecer, mas assim, realmente a quantidade de páginas acaba assustando a gente. Eu normalmente faço cronogramas em que eu coloco cerca de 30 páginas por dia, então rapidamente a gente vence um calhamaço sem perceber. E bom, são quase 1.400 páginas, estou com essa edição da Zahar. A Zahar tem duas edições, uma de volume único, essa daqui dividida em 2 volumes, que ficou muito bonito, né? Eu gostei dessa edição porque eu não gosto muito de ler quando o volume é muito grande, eu acho que acaba estragando o livro. E essa edição, ela veio muito caprichada. Então vou deixar para 2021 a leitura de O Conde de Monte Cristo. Foi uma aquisição desse ano e eu quero justificar essa aquisição porque ela não são edições que não tem um preço muito baixo e por conta disso vou deixar para 2021, não vai passar de 2021. Bom, foram 12 livros, foi relativamente fácil de escolher porque eu costumo ler
bastante. Claro que o tempo é sempre uma incógnita, né? Eu consegui ler cerca de 130 livros esse ano, pode ser que ano que vem leia 50, leia esses 12 ou não leia nem os 12, mas eu gosto de ter um objetivo porque isso me ajuda a manter o foco. Grande parte desses livros foram escolhas em função de um projeto que eu estou participando junto com algumas amigas, que deu a louca nos encalhados. Nós leitores, principalmente nesses últimos tempos, temos sido bastante compulsivos em compras, não necessariamente em leituras, e a gente vai deixando algumas dessas compras encalhando na estante, não por não ter vontade de ler, mas é que vão chegando novos livros e os novos acabam ocupando mais a frente da vontade de ler que a gente tem. Procurem pela hashtag Deu a Louca nos Encalhados 2, ele está disponível no Instagram. Se você tiver interesse de participar com a gente, vem desencalhar os livros. A gente compra um livro porque fica encantado por aquela história e de repente ele vai sendo jogado para trás numa fila de leituras e a gente precisa ler. Então venham, procurem a hashtag e venham fazer essa leitura conosco. A gente tem um grupo no WhatsApp, vão ter brincadeiras ao longo do tempo e inclusive algumas premiações. Além disso, dê uma olhada também lá no meu perfil, porque leio, é lá que eu deixo as resenhas, é lá que eu deixo grande parte das leituras que eu faço, e dê um pulinho lá também. Então é isso, vou deixar na caixa de descrição o link para compra desses livros que eu mostrei. Se você tiver interesse, se tiver curiosidade, use meu link, isso me ajuda bastante. Como eu sempre reforço, é um canal novo e eu preciso dessa força de quem está assistindo, acompanhando o conteúdo e gostando do conteúdo. Deixe nos comentários se você tem interesse em ler algum deles, se você tem interesse em alguma leitura coletiva. Se for o caso, eu posso deixar aberto o meu cronograma de leituras. Eu gosto de fazer um cronograma bem tranquilo de acompanhar. Às vezes normalmente eu faço mais de uma leitura por vez, mas se você tiver interesse em ler qualquer um deles e está precisando de algum incentivo, vem aqui conversar nos comentários, a gente pode fazer essa leitura juntos. Espero que 2021 seja um ano muito melhor do que 2020, espero que essa vacina saia, espero que nós possamos abraçar as pessoas novamente. O brasileiro tem muito essa coisa do afeto, né? De dar as mãos, de abraçar, de estar juntos. Então eu desejo fortemente que 2021 seja o ano do abraço e da leitura. Muito obrigada, feliz 2021, até o ano que vem, até mais.